Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo e estamos chegando para mais um vídeo com muitas informações do Clube de Regatas do Flamengo para você, torcedor rubro-negro que acompanha a gente aqui diariamente no canal Tudo pelo Flamengo. Se você já for inscrito, compartilha o nosso vídeo, apresenta o canal para mais pessoas, compartilhando o nosso vídeo, sobe esse like aí, porque o seu like é muito importante para o nosso trabalho. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho aqui diariamente. Lembrando a vocês que estamos com um sorteio de 5 mantos sagrados aqui no canal, assim que a gente bater os 25 mil inscritos. Para isso, também tem que, além de se inscrever, seguir o Instagram do Alex Sancil e do Júlio Miguel Neto, que estão aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Beleza? Vamos para as informações, porque tem muita coisa aí para a gente falar para vocês. Neste vídeo tem muitas informações para a gente atualizar tudo que está acontecendo no nosso Mengão. E aí eu começo com um dado interessante, curioso, até eu vou falar assim, porque o GE divulgou uma lista de todos os jogadores, né, que mais desfalcaram o Flamengo na temporada 2021 por causa de lesões. Por exemplo, dos titulares, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Arrascaeta são os que mais ficaram ausentes. E Vitinho, olha lá, é o destaque positivo. O Flamengo está bem vivo nas 3 competições, a gente sabe muito disso, que ainda disputa, mas não tem sido fácil por conta das lesões. Por exemplo, a gente tem aqui na lista o goleiro César, que ficou fora do Flamengo por 51 jogos por conta de lesão. Mas a gente sabe que o goleiro César é um caso à parte. Depois, em segundo, vem o Rodrigo Caio com 23 jogos fora. Depois tem o René com 17, Diego com 11, Bruno Henrique com 8 jogos fora, Arrascaeta 7 jogos, Felipe Luiz 5, Pedro 5, Davi Luiz que acabou de chegar 4 jogos, Gustavo Henrique 2, Michael com 2, Mateuzinho, Isla, Thiago Maia, né, e o Gabigol com 1 jogo e Léo Pereira com 1. Vitinho, então, portanto, nem aparece, o Ilharão também nem aparece. Lembrando que esses dados aqui não colocam do GE, não colocam os jogadores que tiveram a doença e ficaram fora dos jogos por conta da doença. Bom, vamos lá, vamos mudar aqui um pouco de assunto, porque o Flamengo intensificou hoje. O Flamengo sendo reapresentado hoje no CT do Ninho do Urubu se intensificou para o jogo de domingo contra o Cuiabá, um jogo muito importante. Lembrando que ontem, os atletas que não foram titular no jogo contra o Juventude já foram ao CT do Ninho do Urubu para fazer o seu treinamento e hoje os atletas que foram titulares se reapresentaram e já estão se preparando com foco total na equipe do Cuiabá. Uma notícia importante e positiva, Diego Ribas já foi reintegrado ao elenco e vai estar à disposição do técnico Renato Gaúcho para domingo. Davi Luiz ainda faz tratamento supervisionado pela fisioterapia do nosso Mengão para ver quando que ele vai poder voltar. Lembrando sempre que o planejamento do Davi Luiz é para voltar contra o Atlético Mineiro no dia 30 de outubro, 30 deste mês. Então, Flamengo aí focado no jogo contra o Cuiabá. E um jogador aí que domingo, falando sobre o jogo Cuiabá, pode, né, comemorar mais uma marca é Diego Alves. Diego Alves que pode chegar à marca histórica de 200 jogos com a camisa do Flamengo, ele entrando em campo como titular na partida contra o Cuiabá. Lembrando que até o momento, o Diego Alves tem 199 jogos com 123 vitórias pelo rubro-negro. A estreia do Diego Alves, não sei se vocês se lembram, foi no dia 30 de julho de 2017 com o manto sagrado no empate em 1-1 contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então, um jogo importante domingo também para o nosso paredão Diego Alves. E falando desse jogo de domingo, o Flamengo tem que rever algumas coisas, porque o Flamengo aumenta o prejuízo, né, após o retorno do público no Campeonato Brasileiro. O Flamengo brigou tanto para a volta desse público e o Flamengo está aí acumulando prejuízos no Campeonato Brasileiro por conta da presença, a baixa presença de torcedores no Maracanã nos jogos do Flamengo. Lembrando que na última partida, no dia 3, diante do Atlético Paranaense, a equipe do Flamengo saiu devendo R$ 262.712,42.
Então, assim, por exemplo, o jogo mais caro em toda edição deste Campeonato Brasileiro, né? E anteriormente a média do Flamengo eram de 200 mil de prejuízo quando estava sem público. Então já bateu o recorde de prejuízo para o Flamengo. Lembrando também que o que pode ajudar o Flamengo é a Libertadores. O Flamengo teve um jogo na Libertadores, o último jogo contra o Barcelona, um lucro aí de 4 milhões de reais e pode cobrir um pouco isso, porque no jogo contra o Juventude, por exemplo, o Flamengo teve uma baixa, né, muito grande também. Lembrando que nesse jogo foram 366 mil reais de lucro que o Flamengo teve, né, de renda, quer dizer, que o Flamengo teve nesse jogo, mas ainda não saiu o boletim. Então, se o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi mais ou menos ali, foi 267 mil, muito provavelmente o jogo contra o Juventude, o Flamengo aí também vai ter uma perda grande. E aí esses jogos da Libertadores podem suprir. Mas de fato o Flamengo tem que rever esses jogos no Campeonato Brasileiro para não ficar com tantas baixas, com tantos débitos. Vamos falar agora sobre a situação dessa Rádio Itatiaia que falou um monte de coisa ruim do Flamengo. Porque ontem eu participei de uma live com o Ilan, que é o vice jurídico da Chapecoense, esclareceu lá no canal do Deco, do meu amigo Deco CRN, e ele esclareceu um monte de coisas pra gente, falou um monte de coisa que a Chapecoense vai entrar aí contra a rádio, vai pedir esclarecimento, se não tiver, vai entrar judicialmente. O Dr. Rodrigo Duns, ele já tinha falado que ia entrar com uma representação judicial contra a rádio também, e eu até falei com ele, Ilan, vocês não entram em contato com o Dr. Rodrigo Duns para poder ver o que vocês podem fazer em conjunto contra essa rádio, contra todos que estão falando essas situações? Ele falou, pô, bem pensado, Marquinhos, vou fazer isso. O fato é que hoje o Dr. Rodrigo Duns, né, ele veio no seu Twitter novamente esclarecendo que quando um clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma: perda do mando de campo e punição severa aos invasores / agressores. Vamos aguardar o STJD, esse aí, o doutor Rodrigo Duns, dando mais um posicionamento sobre as punições que podem acontecer. Vamos aguardar o que o STJD vai fazer com isso. O fato é que Flamengo e Chapecoense estão aí juntos para poder resolver essa situação. Vamos falar agora do Andreas Pereira, porque o Flamengo já começa a se movimentar, né, pensando, o contrato dele vai até o dia 30 de junho de 2022, mas o que ele está fazendo no Flamengo é tão significativo, é tão importante, é tão bom, que a torcida já começa a pedir, faz o Pix, e o Flamengo começa a se movimentar. Por exemplo, o gol de falta do Andreas Pereira foi um golaço que movimentou aí internacionalmente, movimentou muitas pessoas, inclusive até o nosso Rei Zico falou e comentou sobre o gol dele. O Zico postou no seu Instagram o seguinte: recebi esse vídeo, né? Tem um vídeo que a galera fez a montagem do gol do Andreas e o gol do Zico são iguais. E aí o Zico falou: recebi esse vídeo de muita gente. O gol de falta, depois de alguns anos, desencantou no Fla. Que cobrança perfeita do Andreas Pereira. Ele bate muito bem na bola e, se continuar treinando, tem tudo para repetir muitas vezes essa batida. Obrigado a todos pela lembrança e muito sucesso para o Andreas no nosso Flamengo. O nosso, então, Zico aí parabenizando o Andreas e o Andreas sendo comentado, falado. O fato é que o Andreas tem uma multa milionária se o Flamengo quiser um valor de compra, multa não, um valor para compra se o Flamengo quiser adquirir ele de 20 milhões de euros. Dá um total de 128, quase 128 milhões de reais. É muito dinheiro e se tornaria a compra mais cara da história do Flamengo. O Flamengo, como eu disse, tem até o dia 30 de junho de 2022 para exercer, é um valor fixado, são parcelas definidas, né, não aumenta. Isso é muito bom porque o Flamengo vem fazendo isso justamente para, se ele se destacar demais, não aumenta esse valor e assim vai. Foi assim com Pedro, foi assim com Gabigol, e o Flamengo já começa a se movimentar, já começa a olhar com muita calma, muita tranquilidade, mas já começa a se movimentar para ver de que forma pode fazer esse parcelamento, né, tentar baratear, tentar, enfim, negociar, coisa que o Marcos Braz, a nossa diretoria, sabe fazer muito bem. E como eu disse, as últimas negociações do mesmo molde, como por exemplo
foi a do Pedro. O Flamengo fez isso. Valor definido, 18 milhões de euros e elevou muito, né? Tanto é que tiveram outros clubes que vieram tentar. No caso do Andreas, só que lá no Pedro, o Flamengo tinha exclusividade. O Andreas o Flamengo não tem. Se aparecer qualquer clube tentando, querendo contratar com um valor um pouco maior do que esses 20 milhões de euros, o Flamengo não pode fazer nada. Só tem que torcer para não fechar. No caso do Pedro não, o Flamengo tinha exclusividade. Foram 18 milhões, um valor fixo, e o Flamengo foi lá e fez essa opção de compra. Vamos aguardar o que o Flamengo vai fazer com o Andreas. O fato é que o torcedor está querendo a contratação do Andreas para já. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva aqui embaixo, é muito importante. Acione o sininho da notificação, deixe o seu like. Saudações rubro-negras.